Então, irmãos, vamos começar nesse tempo orando ao Senhor, pedindo que Ele possa, falar aos nossos corações por meio do estudo que nós vamos ter. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, ó meu bom Deus, nesse momento queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações de maneira graciosa, Senhor. Ó meu bom Deus, que o Senhor nos conduza em tudo, Pai, debaixo da tua boa mão, que esse tempo possa gerar frutos, Pai, que o teu nome seja glorificado. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos irmãos, o texto que nós estamos trabalhando ao longo destas semanas, chegamos hoje à nossa 10ª aula, exatamente em cima de Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a este também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Nós vamos estar hoje, irmãos, com a graça de Deus, e vocês podem estar acompanhando por aí. Nós vamos estar hoje, caminhando no estudo desse livro. Como eu falei para vocês, é a nossa 10ª aula. O livro aí sobre todas as coisas para o bem, que exatamente propõe, dissecar ao máximo Romanos 8:28, a fim de fortalecer, os corações e os crentes à medida que se deleitam neste estudo e podem compreender um pouco mais acerca da providência de Deus, do cuidado, do amor. E tudo isso nós podemos aprender à luz desse texto. Como sabemos, o início, quando esse texto foi escrito, em 1663, Thomas Watson o chamou de um tônico divino, que tinha exatamente esse propósito, de fortalecer os crentes à luz desse texto tão precioso de Romanos 8:28. Então nós já caminhamos em alguns capítulos, irmãos. Já vimos o capítulo 1 sobre as melhores coisas que cooperam para o bem do homem piedoso. Estudamos sobre as piores coisas. Respondemos a esta pergunta: por que todas as coisas cooperam para o bem do homem piedoso? E então estudamos toda essa primeira parte do versículo. Foi quando no capítulo 4 e 5, nós passamos a nos dedicar ao estudo da segunda parte, que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então estudamos um pouco sobre o amor a Deus. Estudamos sobre a sua natureza, os seus tipos, não é? Estudamos acerca, de muitos detalhes sobre este amor a Deus. No capítulo 5, semana passada, nós procuramos responder alguns testes de amor a Deus. A ideia era exatamente sondar o nosso coração e aplicar o nosso coração àqueles testes, se realmente nós somos esses que amam a Deus ou não. Hoje, então, nós vamos encerrar essa temática sobre amar a Deus, sobre aqueles que amam a Deus, com uma exortação a amar a Deus. É o próximo capítulo que o autor vai estar tratando. Depois de entendermos um pouco mais sobre o amor, depois de aplicar alguns testes
aos nossos corações, agora nós seremos então exortados a amar realmente a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos. Então, como já ficou claro para os irmãos, estamos exatamente nessa segunda parte de Romanos 8, 28, não é? As coisas estão cooperando exatamente sobre esses, aqueles que amam a Deus. Precisamos, não é, entender de maneira inicial que amar a Deus não é tão fácil como a maioria pode imaginar. Tanto é que o autor ele se detém agora a tentar, não é, convencer, essa expressão que ele usa, mas a ideia dele é exatamente de apresentar, não é, inúmeras situações que de fato vão nos motivar, vão nos impulsionar a realmente amar a Deus. Segundo ele, todos aqueles que levam o nome de cristãos, eles têm que ser amantes de Deus. Eles devem amar a Deus. O Salmo 31, 23 diz, não é? Ai, o Senhor, todos os seus santos. Ou seja, se somos filhos de Deus, se somos lavados e remidos pelo sangue de Cristo, nós fomos justificados e agora somos santos aos olhos de Deus. Então é dever desses santos amar ao Senhor. No entanto, há poucos que realmente amam a Deus. Muitos, não é, lhe dão beijos hipócritas, mas realmente são poucos, não é, que amam a Deus verdadeiramente. Então, à luz disso, o autor ele nos lembra, à luz de Romanos 1:30, que não é algo, digamos, natural nós simplesmente chegarmos e não, nós queremos amar a Deus. Não. Na verdade, os homens são por natureza, não é, odiadores de Deus. Ou seja, Deus, esses homens como seus filhos da ira, filhos da desobediência. O homem, por natureza, ele não ama a Deus. Isso já ficou claro em outros estudos. Então você pode juntar toda a força nos homens, toda a força nos anjos, nos seres celestiais, e isso não pode fazer você amar a Deus, por conta dessa situação natural em que o homem se encontra. E ordenanças que por si mesmas, não é, farão você amar a Deus, seus juramentos, não. Na verdade, somente o poder do Todo-Poderoso, do Espírito de Deus que pode infundir amor na alma. Quando nós estudamos no capítulo de número 4 sobre o amor a Deus, ficou claro que nós só podemos amar a Ele porque Ele nos amou primeiro. Então é Ele que vai infundir o amor na nossa alma. Nós só podemos amar porque Ele colocou este amor em nós. Então estamos aqui destacando o elemento da soberania de Deus. No entanto, também temos a responsabilidade nossa, como a teologia chama, a responsabilidade humana, que exatamente contrasta, não é, com a soberania de Deus, mas que andam juntas, não é? Onde nós devemos orar, onde nós devemos nos esforçar para demonstrar então cada vez mais, não é, o nosso amor a Deus. Tudo bem que é Deus que infunde o seu amor no nosso coração, é Ele que nos impulsiona a amá-lo, mas dentro das nossas responsabilidades, naquilo que Ele nos confiou, nós devemos sim nos esforçar e em oração buscar a Ele o auxílio necessário para amá-lo cada vez mais. E então, para exercitar e inflamar os nossos desejos, não é? O autor vai prescrever 20 motivos para amar a Deus. Temos condições, nesse tempo que nós temos hoje, para estudar os 20 motivos, não é, para amar a Deus.
destaquei apenas alguns desses motivos que vão exatamente estar exortando os nossos corações a, de fato, amar a Deus e não é viver uma vida fria, letárgica, até mesmo hipócrita, que muitos levam no que diz respeito ao seu amor para com Deus. Então, desse tema, uma exortação a amar a Deus, a primeira coisa que o autor vai falar é que sem amor a Deus, toda a nossa religião é vã. Eu quero que você pense comigo agora em como você está, não é, servindo ao Senhor, não é, no âmbito religioso. Você sou o cristianismo, você tem uma igreja, você tem os seus deveres, você está servindo, você está trabalhando, você está procurando ser um crente fiel a Deus. Tudo isso é importante, tudo isso faz parte da religião. No entanto, nós precisamos entender que sem o amor a Deus, não é tudo isso que nós estamos fazendo é em vão. O autor diz que não é dever, mas amor ao dever para o qual Deus olha. Não é o quanto fazemos, mas o quanto amamos. O servo não faz seu trabalho voluntariamente e por amor, não é aceitável. Deveres que não se misturam ao amor são tão onerosos para Deus quanto para nós outros. Interessante, porque muitos, de fato, acham que estão agradando a Deus pelo muito fazer, não é? Muito servir, mas muitos estão servindo a Deus e estão não é, dentro da religião, vivendo uma vida muito onerosa, ou seja, onde o serviço é algo muito, né, dispendioso, aonde trabalhar para o Senhor não é algo muito duro, muito doloroso. Enfim, tudo isso que nós estamos vendo que faz parte da religião, se nós tirarmos esse amor a Deus, tudo isso é em vão. Vai ser tão oneroso para nós quanto para Deus, no sentido de que Deus não está recebendo, não está se agradando, não é, do muito serviço quando ele é destituído, não é, separado do amor. Davi, ele aconselhou seu filho Salomão a servir a Deus com uma mente disposta, lá em 1 Crônicas 28:9. É a ideia de cumprir o dever, não é? Cumprir o dever sem o amor não é sacrifício, mas penitência. Davi queria desde cedo mostrar para Salomão, ele como um futuro rei, que ele teria uma série de obrigações, uma série de deveres, inclusive do âmbito religioso, não somente a ele, mas até o próprio Israel, e que na verdade isso não poderia ser algo, não é, penoso para ele, que na verdade não é, ele deveria fazer todas estas coisas regados de amor a Deus, porque senão todas estas coisas seriam em vão. Então, esta é a primeira exortação, irmãos. Talvez você esteja caminhando, não é, como um servo de Deus, e talvez até se alegre da maneira como você está servindo a Deus e os irmãos, mas, de fato, existe amor a Deus em seu coração por trás de todas estas coisas? Então, precisamos pensar sobre isso. Porque, de fato, quando amamos a Deus, não é, nós podemos entender tudo isso que nos cerca do âmbito da religião como algo prazeroso, como algo prazeroso. A quarta, e você pode observar aí que eu estou pulando algumas exortações, de fato só me detive a algumas, não é? Deus é o objeto mais adequado
e completo do nosso amor. Olha só, você já conheceu uma pessoa que você começou a se relacionar com ela, uma amizade, enfim, e à medida que você ia conhecendo aquela pessoa, você começava a ver alguns defeitos nela. Você não gostava muito do jeito que ela falava, ou das palavras que saíam da sua boca, ou a sua postura incomodava, não é? Ou, não é, algumas coisas relacionadas ao caráter dessa pessoa, e você está até disposta a amar aquela pessoa, mas ao observar bem, ela não é tão digna do seu amor, poderíamos dizer assim. Ela lhe causa alguma repugnância em algumas áreas. A questão, irmãos, é que quando falamos de Deus, nós podemos, não é, todas as excelências que estão espalhadas nas criaturas estão unidas nele. Nós sabemos, e a teologia deixa isso claro, que existe alguns atributos que Deus comunicou aos homens e outros que são incomunicáveis. Os incomunicáveis relacionados à sua eternidade, ao seu, não é, sua onisciência, onipresença, enfim, são atributos que pertencem somente a Ele, que não nos foi comunicado. Mas nós temos a capacidade de amar, de ser bondoso, nós temos a capacidade de ser misericordioso, enfim, são atributos que Deus tem, que nós também temos, que foi comunicado para nós, pois somos imagem e semelhança de Deus, mas numa proporção muito pequena quando comparada a Ele, numa proporção, né, minúscula e manchada pelo pecado. Então, quando nós contemplamos Deus, o seu ser, nós podemos ver nele toda a sabedoria, beleza, amor, a própria essência do bem, ou seja, não há nada em Deus que possa nos causar repugnância. Então, o autor diz que isso é suficiente para nos induzir a amar a Deus. Ou seja, nós não podemos gastar o nosso amor em um objeto melhor. Nós podemos ver em Deus aquele que de fato é, não é, perfeito no seu ser. E que se existe alguém que você pode lançar todo o seu amor, não é, sem ter nenhum tipo de decepção, não é, é nesse Deus. Então, em Deus, não é, nós podemos, não é, contemplar o ser, o objeto, ele coloca aqui, mais adequado e completo para, não é, amarmos. Então isso nos impulsiona, de fato, a gastar todo o nosso amor, não é, e debruçar todo este amor sobre ele. Afinal, a palavra de Deus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu entendimento. Então, dentro desta totalidade, gaste nele, invista nele, porque realmente ele é o melhor no que diz respeito a isso. Perfeito. Em quinto lugar, uma outra exortação importante e que está linkada com a primeira que nós vimos, é que o amor a Deus facilita a religião. Ele lubrifica as rodas das afeições e as torna mais vivas e alegres no serviço a Deus. O amor tira a tediosidade do dever. Lembre-se de todos os anos de trabalho de Jacó, mas foi pouco pelo amor que ele tinha por Raquel. O amor faz do dever um prazer. Eu acho isso fantástico, porque mais uma vez está falando acerca da religião. E aqui não que esta religião é vã pela ausência desse amor, como foi no primeiro ponto, mas agora ele mostra como o amor a Deus vem, a tornar todo este dever religioso, esse serviço, de fato algo prazeroso. Uma pessoa que não ama a Deus não tem alegria no serviço. O exemplo que ele usa é interessante. Quando nós nos lembramos de Jacó, nós vemos que Jacó, ele teve que trabalhar por um período para se casar com a sua
amada, Raquel, e depois daquele período não foi possível, o seu sogro disse, você vai ter que trabalhar mais um tempo, e foram 7 anos, irmãos, de muito trabalho, mas diante de todo aquele amor que ele tinha por Raquel, é como se de fato fosse um trabalho prazeroso, ou seja, valeu a pena. Foi um curto tempo, um pouco tempo. Por quê? Porque ele amava a Raquel. Então, é essa a ilustração, à luz das Escrituras, que o autor usa para mostrar que o amor faz do dever um prazer. Nós temos os nossos deveres, não é? Como servos de Deus. E dentro desses nossos muitos deveres, dentro da religião também, nós podemos encontrar prazer nesses deveres. Por quê? Por causa do amor a Deus. Então, se está nos faltando este prazer, não é, nos deveres, é porque não é, existe um, uma falta, não é, dentro dos nossos corações. Por que os anjos são tão rápidos, não é, e alados no serviço de Deus? É porque eles o amam. O amor nunca está cansado. Quem ama a Deus nunca se cansa de servir. Ele usa aqui um outro exemplo dos anjos. Os anjos que estão sempre dispostos não é, para o serviço. Nós podemos nos lembrar disso, não é? No Antigo Testamento, não é? Que Deus dará ordem aos anjos ao seu respeito. Vemos o anjo lá, não é? O ser celestial no livro de Daniel também recebendo ordens. Nós vemos com Abraão, nós vemos, não é, no Novo Testamento também com o Senhor Jesus. Enfim, não é? Os anjos sempre ali com disposição para servir, e eles servem. E eles são muito fiéis nesse serviço, e parece que eles não se cansam, eles estão lá sempre dispostos a servir. Por quê? Porque eles o amam, é esta ideia. Então, se realmente amamos a Deus, não é? Nós veremos então os nossos deveres, não é, como algo prazeroso, meus irmãos. Aqui está em sétimo lugar, não é? O sétimo ponto que ele destacou lá, um dos que eu trouxe para a gente, para mim foi um dos mais importantes, porque você observa muito bem, não é, que a ideia do autor nessas exortações, de fato, é nos despertar para realmente amar a Deus. E no ponto 7, ele coloca que Deus mereceu o nosso amor como ele nos amou. E o que ele destaca aqui, para mim, é uma das coisas mais importantes. Ou seja, as nossas afeições devem ser acesas no fogo do amor de Deus. Que milagre de amor é que Deus nos ame quando não havia nada amável em nós. É uma coisa que eu tenho insistido aqui, falado, mostrado, é que tudo isso que nós estamos falando acerca de amar a Deus é fruto dele ter primeiro nos alcançado, dele ter nos escolhido, dele ter nos amado na eternidade, ter enviado o seu Filho, ter nos resgatado, enfim. E quando nós lemos Ezequiel 16:6, a imagem é muito clara. Diz assim um texto, olha. Então, passando por perto, vi você se esperneando em seu sangue. Essa versão é da NVI. E enquanto você jazia ali em seu sangue, eu dizia: viva. A imagem é de Deus caminhando e de repente ele nos contempla como seu povo e nós estamos ali, não é, como nos debatendo, e então nós nos deparamos com a realidade de que estamos mortos, nós estamos ali, não é? Jazia ali em seu sangue, estamos ali naquele estado, não é? Terrível, completamente mortos, perdidos em nosso próprio sangue. E então ele passando por perto, ele diz então: viva, viva.
Essa, então, é a imagem muito clara do que Deus fez por nós. Nós não merecíamos o amor de Deus. Ele tomou a iniciativa. Ele fez aquilo que nós não podíamos fazer. O tempo do nosso ódio foi o tempo do amor de Deus, diz o Thomas Watson. Tínhamos algo em nós para provocar a fúria de Deus, mas nada para exercitar seu amor. Ah, queridos irmãos, é interessante, eu falei sobre isso, Paulo lá em Efésios capítulo 2, mostra como a ira de Deus está sobre a humanidade. Mas o que há na humanidade que possa atrair Deus para amá-los? Nada, meus irmãos. Agostinho, um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele diz que a cruz é um púlpito e a lição que Cristo pregou nela é o amor. Eu acho que vejo Cristo na cruz sangrando por todo lado. Acho que eu ouvi dizer: coloque suas mãos na ferida ao meu lado, sinta meu coração sangrando, veja se eu não te amo. E você não me concederá seu amor? Você amará o mundo, não é, mais do que isso? O mundo apaziguou a ira de Deus e ele continua aí falando, não é? Enfim, você não vai me amar? Queridos, o Augustinho, não é? Vocês sabem que ele não era, não é, pelagiano, ele não defendia uma visão que hoje nós conhecemos como o arminianismo, né, dentro dessa vertente que existe hoje. Então ele não está querendo falar nada sobre isso. O que ele está querendo dizer simplesmente é: olhem para Cristo. Veja como ele amou vocês. E à luz de tamanho amor, não deveríamos nós amá-lo também? Afinal de contas, ele apaziguou a ira de Deus. Ele realmente tem poder para nos salvar. Será que nós não deveríamos amá-lo? Então, irmãos, essa para mim é uma das maiores exortações, sem dúvida, sabe, que nos faz realmente amar a Deus à luz, não é, de tamanho amor que ele demonstrou por nós. Nós não tínhamos nada para oferecer, mas ele nos amou. Que grande exortação para os nossos corações. Vou estar pulando esse ponto, os irmãos podem estar dando uma olhada aí, tá certo? A gente conversa sobre ele uma outra hora. A verdade é que, não é, eu tentei gravar a aula, falei hoje para vocês, agora à tarde, para vocês não ficarem sem o estudo hoje, mas não é, eu dei a aula toda e no final da gravação houve um erro na internet e perdi uma hora de aula. Então estamos aqui, pela graça de Deus, e talvez eu precise agilizar algumas coisas, mas naquilo permitido que a gente fala, a gente vai falar e que seja bênção. Então vamos lá. O autor ele vai nos mostrar que uma outra exortação importante para amar a Deus, que está muito ligado com aquilo que nós acabamos de falar também, é que pelo nosso amor a Deus podemos concluir o amor de Deus por nós. O texto de 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, irmãos, o foco do autor aqui nesse ponto é mostrar que se realmente os nossos corações ardem de amor a Deus, é porque, de fato, não é, Deus primeiro nos amou e brilhou esse amor por nós. Caso contrário, nós não queimaríamos de amor por ele. Então, na verdade, o nosso amor nada mais é do que o reflexo do amor de Deus. Então, isso é muito importante, porque se nós sentimos fagulhas em nossos corações, anseios, desejos de amar a Deus,
Isso nos deveria impulsionar ainda mais, porque se isso existe em nossos corações, é porque Cristo nos amou. É como se isso fosse evidenciado por esses anseios e desejos. E por isso, então, nós deveríamos ser impulsionados a amar ainda mais o nosso Senhor. Aqui, em 11º lugar, ele destacou, não é, que se você não ama a Deus, vai amar outra coisa, o mundo ou o pecado. É interessante, porque nós hoje temos a possibilidade, como filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, de, de amar a Deus e renegar o amor ao mundo e ao pecado. Aqueles que não foram lavados pelo sangue de Cristo, eles se encontram com a sua natureza totalmente inclinada para o pecado. O mundo, o pecado, são as suas maiores afeições. E eles continuam desta forma. Mas, se Cristo nos alcançou, hoje nós temos a possibilidade de renegar estas coisas e amar então verdadeiramente a Deus. A questão é que o nosso coração ele vai estar sempre, não é, ligado a algum objeto. As suas afeições vão estar sempre correndo pelas suas veias. Então, para onde corre este amor? Então, se nós não amamos a Deus, nós vamos amar outra coisa. Aqui nesse ponto, o autor cita inúmeros exemplos, não é, de como é vã o amor ao mundo e ao pecado. Eu destaquei apenas um desses muitos exemplos, que diz que se você colocar o seu amor nas coisas do mundo, elas não lhe serão satisfatórias. O que o autor trabalha aqui, que é importante para a nossa vida, é que no mundo nunca haverá a satisfação plena para a sua alma, para o seu coração. Diz ele que se o globo do mundo fosse seu, não preencheria a sua alma. E você vai colocar o seu amor naquilo que nunca lhe dará satisfação? Então ele pergunta, não é melhor amar a Deus? Ele lhe dará aquilo que satisfará a sua alma por toda a eternidade. Então, irmãos, é uma grande tolice, uma vez que fomos despertados pelo amor de Deus e hoje podemos amá-lo, continuar apegado e afeiçoado ao mundo e ao pecado é uma tolice. Porque este amor pelo mundo e o pecado, sabe, a humanidade toda tem. Mas nós não fazemos parte deste todo, nós fomos separados, escolhidos. E então nós podemos agora contemplar em nossas vidas a possibilidade de fato, amar a Deus sobre todas as coisas e renegar essas paixões. Então, irmãos, isso nos exorta de maneira tremenda. Saber que podemos desfrutar deste amor e amá-lo, e encontrar nele satisfação e deleite para a nossa alma, enquanto muitos não podem desfrutar disso. Então, por que a gente vai continuar amando essas coisas, se podemos amar a Deus? Em 14º lugar, o amor de Deus nunca permitirá que o pecado prospere no coração. Ele poderia citar inúmeros textos bíblicos, mas usa uma ilustração muito comum, que nós conhecemos muito bem. Provavelmente você já viu em algum jardim, em um canteiro ou em um vaso, duas plantas nascendo juntas. E termina que, quando uma está muito próxima da outra, termina que uma prejudica o crescimento da outra, uma acaba morrendo, enquanto uma outra, né, se sobressai. Ele diz que, na verdade, algumas plantas não prosperam quando estão próximas, e o amor de Deus, então, murcha o pecado.
A ideia é que no nosso coração, às vezes, não é, está nascendo algumas ervas do velho homem. Nós ainda somos pecadores, ainda lutamos contra o pecado. E às vezes em nosso coração quer se levantar não é, alguns verdores deste velho homem. Mas segundo ele, quando este amor está sendo cultivado, trata-se de uma flor tão grande, tão bela, que vai matar esta erva, vai murchar esta erva do pecado. Então, é como, não é, nós fôssemos exortados a investir cada vez mais neste amor a Deus, porque quanto mais nós amamos a Deus e trabalhamos por isso também dentro das nossas responsabilidades em nosso coração, isso está cooperando para que o pecado esteja sendo destruído cada vez mais, não é, em nossas vidas. Então, irmãos, se podemos investir em algo que vai destruir o pecado, no sentido, não é, nesse âmbito da santificação, da cada dia, da luta do velho homem, da carne, por que então não nos dedicar a isso? Eis aí outra exortação importante para nós. Aqui é o penúltimo ponto que eu destaco. Mais uma vez, lembra, ele citou 20, eu destaquei apenas alguns. É que o amor a Deus é um excelente meio para o crescimento da graça. Aproveitando esse gancho do ponto anterior sobre crescimento, jardinagem, plantas, olha só. 2 Pedro 3,18 fala acerca, né, de uma ordenança para que cresçamos na graça. Aqui, irmãos, é importante entendermos o seguinte: por mais que Cristo tenha nos lavado e remido pelo seu sangue e nos tornado santos, não é? É uma santificação posicional, nós já estamos nessa posição diante de Deus. Existe um processo, e dentro desse processo nós podemos crescer, desenvolver essa salvação, amadurecer, ser mais íntimos de Deus, mais cheios do seu Espírito, desenvolver dons, talentos, enfim. Então é sobre esse crescimento da graça, na graça, não é? E da graça que ele chama, que nós podemos fazer, investir, porque isso agrada a Deus, agrada a Deus. Então, ele vai mostrar aqui, irmãos, que na verdade, e podemos ver nas palavras do apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 3,5, que o Senhor direcione seus corações para o amor de Deus. É a ideia que Paulo traz de que ele sabia que o amor de Deus, não é, essa graça do amor, iria nutrir todas as outras graças. Então, em resumo, irmãos, se você quer ser um homem santo, se você almeja ser um homem que estuda a palavra de Deus com excelência, se você almeja ser um bom pai, se você almeja desenvolver, não é, outros dons, talentos, se você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus, se você imagina ser um homem de oração e que tudo isso faz parte desse crescimento, não é de uma hora para outra que nós alcançamos estas coisas. Se você pensa em todas estas graças, ele vai dizer o seguinte: é o amor a Deus que vai nutrir todas essas outras graças. Eu acho isso importantíssimo e, sem dúvida, uma grande exortação para os nossos corações. Mostra como é importante, se almejamos crescer diante de Deus, não é, viver uma vida para a sua glória, amando de fato Ele sobre todas as coisas. E aqui, em último lugar, é interessante porque ele vai apontar para o futuro. Isso é importante porque quando a gente olha para o passado, a gente tem inúmeros motivos para amar a Deus. E poderíamos ficar só com aqueles que nos eram suficientes. Mas quando nós olhamos para o futuro, ainda assim temos motivos para amar e continuar amando. Ele vai dizer e vai falar acerca do grande benefício que resultará para nós se amarmos a Deus. Então, citando 1 Coríntios 2,9, ele mostra que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu,
nem mente alguma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Ou seja, aqui neste mundo nós já vimos belas paisagens, já ouvimos músicas muito suaves e bonitas, mas os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram e o nosso coração não tem a capacidade ainda de imaginar o que Deus preparou para aqueles que o amam. E olha se a expressão não é igual a de Romanos 8:28. O que Deus preparou para aqueles que o amam. As coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então, se realmente somos, não é, esse povo de Deus, como dizemos que somos, não é, podemos testificar isso, nós precisamos entender que existe sobre as nossas vidas um futuro glorioso reservado para aqueles que amam a Deus. E diante dessas promessas e verdades, isso nos impulsiona ainda mais a amar o nosso Deus. São recompensas tão gloriosas que, como diz Agostinho, a própria fé não é capaz de compreendê-la. Então, querido irmão, quando nós olhamos lá para trás, nós somos exortados a amar. Quando nós olhamos para o presente, continuamos vendo inúmeros motivos para amá-lo. E quando olhamos lá para frente, ou seja, numa totalidade do nosso ser e numa totalidade temporal também, em todo momento, nós somos desafiados a amar a Deus. E como isso vale a pena, como isso será recompensador. Então, à luz dessas exortações todas, você pode se perguntar: mas, pastor, então o que eu devo fazer para amar a Deus? E aqui já falamos muito sobre esse amar a Deus, o que significa, não é? Não vou falar mais nele. Mas como você pode, então, não é amar a Deus, nos termos que nós ensinamos? A primeira coisa que ele coloca é conhecer mais profundamente a Deus, por meio do estudo da palavra. Querido, quando você se dedicar ao estudo da palavra, a, por meio desse estudo da palavra, com o auxílio do Espírito, começar a desfrutar de um conhecimento mais profundo, de uma intimidade mais profunda com o seu Deus. Ah, como isso lhe impulsionará a amá-lo. Segundo o autor, nós precisamos estar atentos às suas excelências superlativas, sua santidade e bondade incompreensível. Segundo ele, os anjos conhecem a Deus melhor do que nós e claramente contemplam o esplendor da sua majestade. Portanto, eles são tão profundamente apaixonados por ele. Ou seja, quanto mais nós nos debruçamos sobre a palavra, estudamos e contemplamos a beleza, a grandeza do nosso Deus, mais nós nos deleitamos nele e amamos esse Deus. Se por um lado nós precisamos conhecer a ele mais profundamente, nós precisamos também, irmãos, por outro lado, pedir a Deus, sinceramente, que ele possa nos dar um coração para amá-lo. Nós sabemos que por mais que nos esforcemos, existe uma mão soberana de Deus que rege o universo. E essa mão está sobre o nosso coração. Lembro-me, e o autor fala, quando não é, o rei Salomão pediu a Deus sabedoria, e aquele pedido agradou ao Senhor. Da mesma maneira, Thomas Watson acredita que quando nós clamamos a Deus, Senhor, dai-me um coração para amá-lo. Deus, acende o fogo dos céus sobre o altar do meu coração. O Watson acredita que certamente esta oração irá agradar ao Senhor. Por isso, coloque o teu coração diante de Deus e com muita sinceridade, peça a Ele, clame a Ele. Deus, dai-me um coração cheio de amor pelo Senhor. E querido irmão,
certamente, não é? Estas palavras agradarão ao Senhor e Ele é poderoso para, não é, nos conceder tamanho deleite, prazer e intimidade para com Ele. Então, irmãos, nós chegamos aqui ao final. Nós vimos hoje, fomos exortados a amar a Deus. A minha oração, queridos irmãos, e hoje à tarde eu estava pensando, não é, à luz do estudo, dizendo: Deus, tu sabes como eu estou, tu sabes que eu queria gravar esta aula, tu sabes que eu gravei a aula para o pessoal ficar sem, e a aula toda foi apagada. Tu sabes que eu não tenho condições de dar outra aula, tu sabes que vai ser difícil, e eu vou ter que dar aquela aula, Senhor, de novo. Por quê? Queridos, Romanos 8:28. Ah, eu creio em um Deus realmente soberano, que a despeito das nossas limitações, fala poderosamente as nossas vidas e nos sustenta e trabalha, enfim. Então eu creio, e como eu creio nisso, que esse nosso tempo aqui não foi em vão. E que talvez você aplicou o seu coração aos testes semana passada e se sentiu constrangido. Mas quem sabe hoje, diante dessas exortações, de fato a sua vida não será transformada. Quem sabe não é hoje o dia em que você vai deixar de viver uma vida, não é? Me permita dizer, a demonstrar ao Senhor beijos hipócritas, como diz o Thomas Watson, para viver de fato, não é, um evangelho verdadeiro, uma vida realmente para a glória de Deus, uma vida, não é, cheia de amor por Deus e que exala esse amor diante de Deus e dos homens. Eu creio que nesse tempo nosso aqui não foi em vão e eu creio que Deus é poderoso para falar aos nossos corações e que assim Ele fale, que assim Ele possa agir e que Ele possa então, não é, gerar os frutos, não é, deste estudo em nossas vidas e em nossos corações. Eu gostaria Vocês estão me vendo agora? Saiu a apresentação? Ok. Então, irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo, não é? E eu queria, não é, pedir aos irmãos que os irmãos pudessem, não é, aqueles que se sentirem encorajados, se alguém quiser falar alguma coisa agora, coloca teu nome aí. Se não, não é, depois você possa ir lá no grupo da igreja, não é, e compartilhar conosco e com outros irmãos algo que Deus possa ter falado ao teu coração, não é, à luz desse estudo. Eu vou estar orando, encerrando esse tempo, e se alguém quiser fazer uso desse espaço para estar falando, nós poderemos ouvi-lo depois, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, ó Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas. Te louvamos, meu bom Deus, e o nosso coração se enche de alegria e de gratidão. Ó meu bom Deus, que o Senhor aplique estas verdades aos nossos corações. Ó bom Deus, que o Senhor mesmo fale de maneira graciosa às nossas almas. Ó meu bom Deus, rogo as tuas bênçãos sobre a vida desta igreja, sobre a vida desses irmãos, sobre suas famílias,
e pela noite que nós teremos. Também te peço, ó Deus, pelo início gradual, Senhor, desse retorno às atividades presenciais. Ó Deus, que o Senhor possa, a cada passo que nós estamos dando, nos encher de paz, Senhor Jesus, e seguir caminhando, Pai, debaixo daquilo que, Senhor, estamos sendo direcionados por Ti. Ó meu bom Deus, que o Senhor nos acompanhe em tudo e que o Teu nome seja glorificado em tudo. É assim que nós te oramos em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Queridos irmãos, deixa eu encerrar aqui a gravação.